E para começar, convido você a conhecer um pouco mais do nosso trabalho. A Revista Oeste defende a democracia e as liberdades individuais. Ao assinar a revista, você também apoia todos os nossos programas em vídeo, além do nosso site com conteúdo 24 horas. A Oeste não aceita recursos públicos. Aqui não existe acordo com o governo nem com partido político. E é a sua assinatura que move o nosso jornalismo independente. Esta semana, a edição traz artigos de Flávio Gordon, Uberatan Iorio, Gabriel de Arruda Castro, Brendan O'Neill, da revista britânica Spiked, além dos colunistas fixos J.R. Guzzo, Augusto Nunes, Ana Paula Henkel, Dagomir Marchese, Bruno Meyer e muito mais. Para fazer a assinatura é muito simples, é só entrar no site revistaoeste.com/assine ou então apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui do ladinho. É um passo a passo muito simples para você também se tornar nosso assinante, fazer parte da comunidade da Revista Oeste. E vamos lá agora para o primeiro assunto do dia. Cerca de 1.700 integrantes do MST invadiram 3 fazendas de cultivo de eucalipto da empresa Suzano Papel e Celulose, no sul da Bahia. Uma 4ª área de outro proprietário foi ocupada no município de Jacobina. Os donos das terras invadidas entraram com ações de reintegração de posse. A Suzano informou que as propriedades foram danificadas. As invasões contrariam o discurso de campanha do presidente Lula. Ele disse que o MST não ocupava propriedades produtivas como as áreas da Suzano. Outro dia eu fui numa reunião e eu perguntei para um fazendeiro, eu falei o seguinte, eu queria que você me dissesse qual foi a terra produtiva que o Sem Terra invadiu. Qual foi a terra produtiva que o Sem Terra invadiu? Porque o Sem Terra invadia terras improdutivas, quem fiscalizava a terra era o INCRA, e quem pagava era o governo. Tinha hora que eu achava o seguinte, o Sem Terra acho que está fazendo favor para os fazendeiros, porque está, invadindo a terra para o governo pagar. Na mesma entrevista, Lula chamou o agronegócio de fascista. Veja, o agronegócio, que é fascista e direitista, porque os empresários sérios que trabalham no agronegócio, que tem comércio com o exterior, que exporta para a Europa, para a China, esses não querem desmatar. A Justiça da Bahia determinou a reintegração de posse de uma das áreas da Suzano invadida pelo MST. O juiz do caso fixou multa de R$5.000 por dia em caso de descumprimento e autorizou o uso de força policial para desocupação. E para começar nossa rodada de análise e comentários aqui no programa Oeste Sem Filtro, quero dar as boas-vindas novamente a Silvio Navarro aqui no estúdio. Muito boa noite, Silvio. Ele que estava de licença paternidade, seja muito bem-vindo. Muito bem, Paula. Boa tarde para você. Paula, nossa chefe, como diz aqui, o mestre e meu irmão Augusto Nunes, a craque Ana Paula Henkel e o meu amigo Gustavo Segre. Pois é, me afastei alguns dias, mas por uma causa muito nobre, a descoberta do verdadeiro amor, o amor incondicional, e falo isso de uma forma muito emocionada. Paula, vamos então agora a assuntos não tão agradáveis. Esse episódio envolvendo o MST é mais um daqueles pesadelos de volta, coisas superadas que o brasileiro agora terá de conviver. Sobre o vídeo em que o Lula aparece dizendo que o MST não invadia, e vamos também deixar claro isso, o MST invade e não esse novo despiora que a mídia está inventando, velha mídia, para se referir ao MST. Eles dizem ocupa, o MST não ocupa. São fazendas produtivas que têm dono, eles invadem. Pois bem, em 2006, no 8 de março de 2006, 1.500 pessoas invadiram a Aracruz Celulose em Barra do Ribeiro, no Rio Grande do Sul. Eles arrancaram mudas de eucalipto com as mãos, eles derrubaram estufas, comprometeram todo um trabalho de pesquisa genética. Era uma fazenda produtiva, foi invadida. Então, é mais uma prova de que o Lula passou a campanha falando mentiras, como essa exibida agora aqui no nosso programa, da época no Jornal Nacional. Portanto, o resumo é esse, Paula, para a gente abrir aqui o programa e eu não me estender. É mais um pesadelo de volta. E quem vai punir o MST? Não era proibido fazer invasões?
Boa pergunta, Silvio. Quero dar as boas-vindas também à Ana Paula Henkel, colocar só mais uma informação aqui no debate, porque o MST reiterou que as violações do direito de propriedade vão continuar. O lema da onda de ilegalidades é: o agronegócio lucra com a fome e a violência por terra e democracia, mulheres em resistência. Muito boa noite, Ana Paula Henkel. A gente acabou de assistir, então, um vídeo do presidente Lula durante o debate, né, no programa no Jornal Nacional, chamando o agronegócio de fascista, e agora esse lema do MST chamando o agronegócio, dizendo que o agronegócio lucra com a fome e com a violência. Boa noite, Paula. Boa noite, craque Silvio Navarro, de volta, né? Um beijo, bem-vindo de volta, agora com boas notícias também, né? Realmente, Silvio, é o amor verdadeiro. Então, parabéns, ficamos com saudades, mas ficamos muito felizes também. Boa noite, Segre, querido, meu mestre, Augusto Nunes, e muito boa noite à nossa audiência maravilhosa. Paula, bom, o combo, né, MST não invade terras produtivas e o agrofascista é fascista e fascista. É tudo aquilo que um verdadeiro governo, um presidente, são. É claro que contém ironia, nós sabemos muito bem que Lula, de sério e governante, ele não tem absolutamente nada. Curioso que ele também, no mesmo discurso ali, ele fala sobre o agro sério não desmata. E aí fica o questionamento, senhor presidente, o que aconteceu no mês de fevereiro, que foi o maior desmatamento, já agora dentro do seu governo, presidente Lula, o maior desmatamento dos últimos anos, né? O desmatamento havia parado em 4 anos, durante o governo do presidente Bolsonaro, e agora, em fevereiro, atingimos novos recortes de desmatamento. É como o Silvio colocou, Paula, nem vou me estender muito, porque para a nossa audiência, basta uma simples pesquisa aí no Google, coloca MST, invasão, animais, e a barbárie toda é vista em vídeos, em fotos, barbárie, não tem outro nome, é barbárie. E vamos dar os nomes aos bois. O que o MST promove é terrorismo doméstico, não tem outro nome, terrorismo doméstico. Sobre os números que o Lula fala, onde estão as agências de checagem que durante 4 anos checaram, desvirtuaram, maquiaram números que o presidente Bolsonaro dizia, Paulo Guedes dizia, outros ministros também? Onde estão essas agências agora para falar, bom, isso aqui não é verdade, isso aqui é verdade, isso aqui também está distorcido? Sumiram, né? A imprensa do Despiora, ela desapareceu junto com as agências de checagem, que não vão checar, por exemplo, que essas invasões elas já aumentaram e aumentarão num grau histórico agora nesse desgoverno. E já que estamos falando de MST invasões, vale lembrar que durante o Carnaval, a Frente Nacional de Lutas Campo e Cidade invadiu 7 fazendas no Pontal do Paranapanema, no oeste do estado de São Paulo, e uma propriedade rural no Mato Grosso do Sul. A ação, denominada Carnaval Vermelho, os militantes reivindicavam terra, trabalho, moradia e educação. Muito boa noite, Gustavo Segre. Na sabatina, o Lula pergunta, né? Qual foi a terra produtiva que o MST invadiu? Tá aí a resposta, né? Boa noite, Paula. Boa noite, Ana Paula. Parabéns, Silvio, pela incorporação familiar. Que seja com muita saúde e muita paz. Uma boa noite para o mestre de todos os mestres, Augusto Nunes, e obrigado pela audiência que nos acompanha. Mas aqui, com isso, acabou o discurso do Lula, Paula, porque essa discursiva de não, o MST não vai de jeito nenhum invadir terras produtivas, pronto, acabou, não tem mais papo, já tem uma terra produtiva invadida. A pergunta é o que fará o governo? Eu estava lendo diversos portais de todo tipo de imprensa, não tem um único comentário de alguém de governo que diga não estamos de acordo com invasões contra terras produtivas. Na minha opinião, não deveriam estar de acordo nem com terras produtivas, nem com terras improdutivas. Invasões não são legais, é delito.
Mas, de qualquer maneira, para manter o discurso do Lula, provavelmente poderia ser essa desculpinha de não, são terras improdutivas. Agora são produtivas. E agora? O governo vai falar o quê? Mas, Paula, muito rapidamente, volto a lembrar para todo mundo. O fascismo é um sistema de governo que opera em conluio com grandes empresas, as quais são favorecidas economicamente pelo governo, que carteliza o setor privado, planeja centralizadamente a economia, subsidiando grandes empresários com boas conexões políticas, exalta o poder estatal como sendo a fonte de toda a ordem, nega direitos e liberdades fundamentais aos indivíduos e torna o poder executivo o senhor restrito da sociedade. Eu não vejo nenhuma explicação melhor que qualquer governo de esquerda que disse que o fascismo é o outro, mas o fascismo é ele. E ainda nesse assunto, uma reportagem de Edilson Salgueiro para a Revista Oeste mostra que o número de invasões do MST registrou o menor patamar durante o governo Bolsonaro. Entre os motivos da redução das invasões nos últimos anos estão as mudanças na legislação sobre o uso de armas, a suspensão da mesada destinada à sigla pelos governos do PT e a concessão de títulos de propriedade, ou seja, a regularização fundiária. Muito boa noite, Augusto Nunes. Boa noite, Paula, nossa chefe. Bem-vindo de volta, meu irmão Silvio, bem-vinda a nossa Helena. Que seja muito feliz. Boa noite, Segre, meu amigo querido. E boa noite, Ana, minha grande parceira. Boa noite a você que nos acompanha. O PT tem um traço que une todos, é comum a todos os seus integrantes, é o cinismo. O Lula foi cínico quando disse que nunca o MST invadiu terras produtivas e é cínico ao dizer que o agronegócio é fascista e continuará a ser, porque ele agora fecha os olhos, vai manter os olhos fechados a essas invasões que acabaram de acontecer. O MST é tratado como um movimento social quando se trata de um caso de polícia. E oficialmente não existe, repito. Ele tem líderes, coordenadores. Ele não existe oficialmente, não tem um papel qualquer, né? Não tem nenhum registro que tenha uma certidão de nascimento dessa sigla, ou como é que ela vive. Ela vive de mesadas dos governos do PT. O Ministério do Desenvolvimento Agrário é uma safadeza que existe para desviar dinheiro dos pagadores de impostos, o nosso dinheiro, para movimentos desse tipo. Esse movimento ele existe para torpedear o tempo todo uma cláusula pétrea da Constituição. É o direito de propriedade. Não tem nada de ver se é produtivo ou improdutivo. E é claro que se é improdutivo, algum plano tem o seu proprietário. Ninguém é bobo, nem fascista, né? Como diz o Lula. Pois bem, terra improdutiva, se é para invadir, está aí o sítio de Atibaia, à disposição dos invasores. Não tem dono, não é de ninguém, não plantam nada, só tem aquela piscina, aquele lago lá com pedalinho, aquelas coisas, isso sim. Agora, o Lula sabe, né? Ele não estudou, ele vive falando besteira, mas está na memória dele a invasão da fazenda do presidente Fernando Henrique Cardoso no exercício do mandato. E os caras pegaram ali o MST, que não trabalha ali, não ofereçam um instrumento de trabalho que eles ficam perigosos, mais ainda. Eles fazendo churrasco ali com o gado, pouco gado que havia na propriedade. Então é o seguinte, é caso de polícia, assim deve ser tratado, e eu não entendo por que aprovaram a reintegração de posse de uma propriedade. Tem de devolver imediatamente todas, e tem de prender invasores. Prender, é um caso de polícia e não é movimento social. E segundo a Suzano, as áreas invadidas foram danificadas. Claro, claro.
Quer comentar, Silvio? Queria fazer um adendo, Paula, em cima do que você está falando e trazer aqui uma informação do repórter Arthur Piva, aqui da Revista Oeste, e a grande desculpa, com todas as aspas possíveis, para essas invasões ou esse terrorismo urbano, muito bem colocado pela Ana, do MST, é que se trata de questões ambientais, de proteger o meio ambiente, né? Ou seja, a Suzano não estaria cumprindo ali todos os requisitos de proteção ambiental. Pois bem, informa a reportagem, no ano passado, a Suzano foi premiada em Pequim, na China, por ser empresa modelo ESG, né? ESG, a sigla para Environmental, Social and Governance, ou seja, a sigla significa uma aplicação de uma série de medidas de respeito ao meio ambiente, governança e respeito também à área social. É mais uma mentira. O MST é utilizado como massa de manobra do PT há anos, há décadas, massa de manobra política. E o que eles praticam, bem lembrado pelo Augusto, é caso de polícia. Só que quando tentou-se endurecer a legislação contra terrorismo, conhecem essa palavra? Foi muito lembrada no mês de janeiro, não foi? Quem reagiu contra a alteração nessa lei foi o PT. Porque o PT dizia que o MST seria criminalizado de alguma forma. Ou seja, eles são visionários, eles já sabiam o nome verdadeiro do que esse movimento pratica.